Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 144. E aí, Kiran Gata, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Pessoal, para quem não conhece o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio tecnológico, onde nós trazemos para essa mesa toda a inovação emergente do agro para facilitar o processo e trazer eficiência produtiva para você, produtor rural, para você, corporação do agronegócio. Passam por aqui investidores, corporações, startups e tecnologias emergentes, e por que não especialistas, que hoje é o caso, a gente já vai trazer para você o nosso convidado. Antes disso, deixar aqui para você o comercial do bem. Nós falamos sempre do Hospital do Amor de Barretos, na campanha O Agro contra o Câncer. Deixar aqui um QR Code para que você possa ajudar, deixar aí a sua contribuição para um hospital que trabalha de forma muito humana para ajudar as pessoas no momento de necessidade. Outros comunicados para vocês, estamos chegando aqui perto de alguns eventos do agronegócio. Nós temos o Global Agribusiness Festival, dia 5 e 6 de junho, na parceria com a Data Agro. A gente tem um código de desconto, Rural Talk 5, para você poder comprar o seu convite e participar com a gente. Inclusive, a Rural vai ter um estúdio de podcast lá para a gente poder conversar com as pessoas que estão lá, levando tecnologia para o agronegócio. E teremos duas plenárias no dia 6, uma onde eu irei mediar e a Juliana Kini também, tá? Então fiquem ligados aí, se vocês quiserem mais informação, podem me chamar, que eu estou à disposição. Outro evento que acontece em junho é dia 25 e 26 de junho, nosso amigo Tom, é o World AgTech Innovation South America Summit, né? South America Summit, é isso? Isso. World AgTech South America Summit, no Unique, aqui em São Paulo. Quem quiser comprar convite com um desconto é Rural 10, tá? Vamos lá, a Rural também vai estar lá fazendo toda aquela cobertura natural que nós já fazemos, né? O Kiran Gata vai falar, né, Kiran? Eu vou participar de acho que é um painel sobre AgFintech, que é o meu assunto preferido. No dia 26, é isso? Exatamente. Dia 26. E também você que conhece o pessoal da Harvard Agribusiness School, do dia 22 a dia 26 de junho, tanto o Marco Fava como o Beto Fava estão trazendo o IFAMA para o Brasil para falar sobre agronegócio e mostrar o agro para o mundo. Nosso amigo gringo também estará lá, né? Vou estar lá, porque lá é tudo gringo mesmo, é um evento internacional, acho que tá tudo em inglês. Só 80 delegações vêm para o Brasil para falar de agronegócio em Ribeirão Preto, então acho que é... Primeira vez que esse evento, que é global, né, vai ser no Brasil, então acho que é bem relevante esse ano eles escolherem bem, né? Legal. Muito bem. Voltamos para essa mesa. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou falar que eu ouvi uma frase no podcast recentemente que falava o seguinte: você não aprende algo novo quando acha que está certo em tudo. Então, hoje nós vamos abrir a mente, porque nós vamos conversar com o Maurício Garcia, que segue esse mantra também, que eu sei que estuda há bastante tempo e continua sempre estudando, né, Maurício? Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Maurício Garcia, ele é board da Intel, da universidade aqui do estado de São Paulo, que fica aqui em São Paulo, na verdade, e da AgroAdvance também. E, inclusive, Chico, você que estava aqui nesse podcast, você que me deu a dica para chamar o Maurício para falar com a gente. Obrigado pela dica. Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente, poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sua... Ele é veterinário, tá, gente? Só para a gente trazer para a mesa aqui, tá? Trazer para a mesa para a gente começar a conversar e falar com o Maurício para entender, Maurício, quem é você no agronegócio, para depois a gente entrar aqui e entender um pouquinho mais sobre esse novo ecossistema de educação, de inteligência, de dados, de programação que a gente vai abordar aqui nesse programa hoje. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, é um prazer, tá? Sempre uma oportunidade de conversar sobre sistemas muito bacanas aí. Mas respondendo essa sua primeira pergunta aí, vamos dizer, eu nasci nesse meio, né? Nasci nesse meio, eu sou médico veterinário, eu me formei nos anos 80, já tem um bom tempo isso daí. Mas eu sempre tive um pé na tecnologia e um pé na academia, né? Porque eu me formei em medicina veterinária, mas eu permaneci na universidade, sou formado na USP, e eu me tornei professor da USP de clínica de bovinos e sempre estava lá com meus alunos nas fazendas, aí sujando a boca. Exalc, Piracicaba ou não? Não, São Paulo. São Paulo mesmo. Veterinária em São Paulo. São Paulo. Exalc é agronomia. Sim. Né?
E fui muitas vezes para lá também, tal, conheço bem lá. Mas, só que o que aconteceu naquela época é que eu sou de uma família de engenheiros, né? E eu sempre gostei de matemática, de número e tal. E você sabe que na veterinária você tem uma parte de matemática forte, principalmente para a parte científica. Você tem que fazer experimentos, comparar a produção de leite do lote A contra o lote B, né? Determinado tipo de ração ou determinado tipo de doença e tal. E aí você tem uma análise de variância para fazer, você tem um desvio padrão, você tem coisas que você precisa fazer. E os veterinários não gostam muito, né, de matemática, né, em geral. Pô, fui para essa área da biológica, saí da engenharia, fui para a biológica. Então eu gostava, o pessoal me procurava e eu ajudava a fazer essas contas. Então sempre o pessoal me procurou e eu comecei a mexer nisso antes dos microcomputadores. Então eu fazia na mão. Caramba. Eu fazia na mão tudo isso. Aí depois que chegaram os computadores, eu conto essa história daí, foi aí que eu entrei para essa área da tecnologia, nunca mais saí. É legal. Não, e acho que a tecnologia cruzou com você num caminho onde foram duas descobertas, né? A descoberta da tecnologia no agro e a descoberta da própria tecnologia disponível para o mercado, né? Conta um pouquinho para a gente desse primeiro software do agronegócio que você criou lá atrás, né? Para fazer pesar, né, os animais de uma forma digital, né? Que naquela época eu acho que era mato, né? Não existia nada, porque hoje não é assim, hoje mudou muito, assim, mas antigamente as fazendas, o avanço, a sofisticação era você ter identificação individual dos animais. Os animais serem identificados, que era o brinco, né, tal. Já se falava de microchip um pouco naquela época também, mas assim, a partir do momento que você começou a fazer controle individual de animal, você passa a ter uma ficha de cada animal. Sim. Aí você tem lá a data do parto, o intervalo entre partos, produção de leite, data da inseminação, tem todos. E é isso daí, quer dizer, aí que veio essa ideia de fazer um software para isso. Não existia. Era tudo manual, tudo numa caderno, né? Ou seja, não era feito. Era feito mais ou menos, né? Você não consegue fazer de uma maneira muito eficiente. Você tem que fazer arquivo, se né? perde, arquivo, né? Tinha aquelas caixas com aquelas fichinhas assim e tal. Você não conseguia fazer. E eu aprendi a programar, autodidata, né? E eu comecei a fazer software para pecuária. Primeiro assim, para gestão de pecuária de leite. Depois que eu fui para pecuária de corte. Mas para gestão de pecuária de leite Mas aí, quando eu comecei a mexer com pecuária de corte, eu fiz uma parceria, na época, com uma empresa de balança, chamada Coima, né? E aí o que aconteceu? As feiras agropecuárias é um bom lugar, né? Pra gente apresentar. Corte antigamente, né? Tinha Expo Corte. Eu viajei o Brasil inteiro, fui praticamente para todas as feiras agropecuárias do Brasil. Eu ia para... Só que era muito caro um stand. Se pagar um stand numa feira, são caros. Sim. E eu cheguei para esse pessoal e falei, vamos fazer uma parceria. Deixa eu fazer uma mesinha, dá uma mesinha lá no stand de vocês e eu desenvolvo, porque naquela época começaram as balanças eletrônicas. Você tinha a balança mecânica, né, de balança mecânica para pesar gado, e a balança eletrônica. A balança eletrônica é uma barra que pela pressão ela gera um sinal elétrico e eles não sabiam o que fazer com aquilo. E eu falei, não, eu coloco o computador aí e eu consigo capturar o sinal elétrico da balança e gerar um dado e já joga no meu software. A gente faz uma venda casada, quer dizer, não uma venda casada, faz uma parceria, não era obrigado a pessoa. Mas se a pessoa quiser usar a balança eletrônica, ela já ganhava o software. Sim. Né? E aí e quem não quisesse a balança, quisesse comprar só o software, compraria o software. Foi aí que eu comecei a viajar muito, tudo para mostrar só. Isso aí é anos 80, anos 90, viu? Cara. Anos 90. O começo do boom de criação dos computadores no Brasil, a construção daqueles computadores que eram... 286, 386. Exatamente, 486 depois, né? O pessoal que é mais antigo lembra de um negócio chamado disquete, né? Disquete, exatamente. Tinha lá os disquetes, depois veio o CD, depois veio o DVD, depois veio o Blu-ray, né? Tudo isso aí a gente passa, né? Mas legal que você citou uma fala que me trouxe a referência de dados, porque a gente vive um mundo, né, que coleta muitos dados e até pouco tempo atrás, sem a inteligência artificial, a gente não conseguia organizar esses dados de uma forma estruturada, né, Maurício? E esse ainda, na minha concepção, ele é um grande desafio, né, que a gente tem a trazer para frente, porque
sem uma tríade que a gente fala que é a captura dos dados na borda lá, né, no Edge Computing, a padronização desses dados, a organização desses dados e a conectividade, a gente não tem informação para que a inteligência artificial possa trabalhar, né? E como que você enxerga essa evolução, né? Essa evolução, porque você acompanhou desde do momento onde o cara tinha a informação, mas não sabia o que fazer com ela, né? Ela aconteceu num tempo de, vamos dizer, 20 anos, né? 20 e poucos anos. Como que você viu essa evolução acontecer? Quais foram os grandes picos e vales que você identificou dentro dessa revolução? Não, assim, como eu falei, eu peguei a primeira onda. Foi a primeira onda em que as pessoas não sabiam o que era computador. Tinha que explicar. Pra você ter uma ideia, eu dava palestra, uma impressora, parece uma máquina de escrever, tal, uma monitor, que nem uma televisão. Eu cheguei a dar palestra disso daí. Né? Então essa foi a primeira onda. Eu acho que depois você tem as interfaces gráficas, que foi o Windows, com a chegada do Windows. Pra você ter uma ideia, eu tinha software para pecuária, e aí veio a geração dos softwares for Windows. Né? Então que você tinha aquela versão DOS feita para o Windows. Depois você vê a internet. A internet é um passo importante. Sim, um passo importante. Só que aconteceu comigo, particularmente comigo, nessa hora apareceu uma oportunidade de eu vender minha empresa. E foi até aquelas coisas que o destino, né, que a gente fala, que eu recebi um convite para ser vice-reitor de uma universidade e na mesma semana um convite para vender minha empresa. Caramba. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E para eu aceitar então eu falei, vou para a carreira acadêmica, vou para a carreira de tecnologia, tal, foi tudo na mesma semana, então eu acabei indo para a carreira acadêmica, mas continuei com tecnologia, mas eu acabei vendendo. Então eu não peguei muito, não cheguei na minha empresa, não tive produtos para a internet, porque essa migração de software na caixinha para software na web é um marco importante, que surgiu um negócio chamado SaaS, que é Software as a Service. Né? Esse é um marco importante, você aluga o software e não vende o software. Eu vendia o software numa caixinha. Você imagina como é que eu convenço o pecuarista pela embalagem da caixinha que o software era bom. Tinha que ser uma caixinha grande, você não podia fazer uma caixinha pequena, uma caixa desse tamanho. Se fosse um disquete desse tamanho. O de corte, aí não tinha que ser um disquetinho colado no negócio, né? Porque, o software é bom, não sei o que, tal, né? Então, assim, quando veio a internet, isso é um primeiro passo. E agora a gente está num outro passo, que é a camada da inteligência artificial através dos agentes. Outro dia eu assisti, não sei se vocês conhecem um fundo chamado Y Combinator, que é um fundo importante e tal, e ele tem 600 bilhões em 600 bilhões de dólares de valuation das empresas investidas deles, né? E ele falando que a gente está entrando, essa migração do software de caixinha para o software as a services, a gente vai ver um outro movimento desse igual também, que é a migração do software as a services para o service as a software, que é o SaaS, só que é o serviço, porque vem o software e as pessoas juntos. Nas pessoas não, os bots, né? Os humanoides. Exatamente. Então a gente está nessa fase agora, né, da migração do conceito de software as a service para service as a software. Legal. Isso tem um impacto em todas as indústrias, né? Sim, a gente vai explorar isso, a gente vai explorar esse ponto que eu acho que é super relevante até para o agronegócio, de uma forma que a gente já avalia aqui. A gente sempre, e a gente avalia muito startup, aqui a gente está falando de 2 fundos de venture capital que investem em startups, a gente sempre identificou que o agro está muito fragmentado, né? E as tecnologias são microsoluções que resolvem microproblemas e como microsoluções não geram a receita recorrente para parar em pé, né, essas estruturas, né? E você falando dos agentes, eu começo a identificar que esses agentes vão ser essas microestruturas que vão se conectar, né, e fazer um processo unânime, né? Vamos dizer assim, vai entregar o todo de uma única forma, né? O que você acha que falta? Quanto tempo você acha que falta para acontecer esse movimento, Maurício? Então, o principal problema que tem hoje é a pessoa... Você tem de um lado os pessoal que sabe software, a tecnologia está toda disponível já existe computadores potentes, existem códigos, existem bibliotecas em Python, que você faz um monte de coisa, isso já existe. E você tem lá veterinários, agrônomos, pecuaristas, produtores rurais, industriais, investidores que conhecem o negócio. Falta o meio. Então, o que acontece? Esse é o grande problema, porque... esses agentes, porque o primeiro movimento da inteligência artificial, ela foi a mainstream, que significa o quê? ChatGPT. ChatGPT é uma coisa que qualquer um usa, não tem ChatGPT do agro, ChatGPT... Então isso foi rápido.
E isso está todo mundo... Formação agnóstica. Tá todo mundo adotando. Agora, você precisa pegar um conteúdo de uma especialidade e embarcar na IA. Que nem a gente fez no passado. Por isso que é importante a gente ter visto o que aconteceu no passado. Que nem a gente tirou do papel. Pô, eu sou do tempo que estava tudo no papel. Nós tiramos tudo do papel e passamos para o meio digital. Isso foi feito pela humanidade digitando na mão. A humanidade inteira fez isso. E levou o quê? Uns 20, 30 anos. Não foi tanto tempo assim, se você for imaginar. Foi rápido. Foi uns 20, 30 anos. Não foi uma coisa organizada, não foi uma coisa orgânica, vamos dizer assim. Mas o fato é que hoje todo conhecimento está digitalizado. Primeiro a gente jogou para os disquetes, depois jogou para os HDs, depois jogou para a internet. Mas houve esse processo. E nós estamos agora reescrevendo a história da humanidade em modelos de IA. Então é o mesmo que a gente fez, só que esse conteúdo tem vida. Porque antes, quando você digitava lá, por exemplo, você digita um texto no Word, né? E faz um PDF, tá lá o conhecimento, mas ele é estático, você não conversa com ele, você não interage com ele. Agora não, a gente está pegando esse mesmo texto e botando uma inteligência por trás dele, de tudo, né? Que é essa nova reescrita. Esse processo de reescrita não é o pessoal da TI que vai fazer. Não é o pessoal da TI. É o pessoal que tem conteúdo. É o pessoal que tem conteúdo. Então são os agrônomos, são os veterinários, são os produtores. Então esse pessoal que sabe onde estão as dores, que sabe, por exemplo, o que eu vou fazer? Tanto que a gente vê, se você olhar hoje, todas as soluções de IA, que já existem várias, você tem muitas empresas já com soluções, você tem desde startups fazendo isso daí, você tem pessoal de maquinária agrícola também fazendo bastante disso daí, Embrapa tem muita coisa também disso daí. Então, se você analisar o perfil desse pessoal, o pessoal é do agro que aprendeu tech. Não o cara do tech que aprendeu agro. Que é mais difícil. Que é mais difícil. É muito mais difícil. Né? Até porque é o seguinte, se você souber um pouquinho de tech, você bota o pé dentro. E aí depois você chama um cara do tech para botar em produção, para garantir segurança, esse tipo de coisa. Então, vai andar mais rápido quem conseguir esse perfil que eu chamo de perfil híbrido. Da pessoa que sabe isso serve para o agro, mas serve para a indústria do petróleo, serve para a hospitalidade, serve para a gastronomia, serve para financeiro, serve para a saúde, serve para todas as áreas, que é os híbridos. E isso não é tão fácil, por isso que esse avanço não é tão rápido quanto aparentemente poderia ser. Poderia ser, né? E a gente via uma coisa semana passada, acho que foi o Jomar, né, da NVIDIA, que ele contou uma história muito interessante, que ele fala que o interessante do IA é que ele resolve um problema que é esse meio entre o agro, né, o cara que está lá no campo, ele não tem computador lá para digitar ou imputar, mas hoje ele tem casos de alguém falando num walkie-talkie, né, falando de algum problema e atrás disso o IA está buscando a solução e voltando, falando com ele. Então, uma forma muito mais natural para o produtor ou quem está no campo engajar com tecnologia sem que tem que sair do meio ambiente dele e entrar num computador que não é natural e não acontece. Então, acho que esse é interessante o IA, ele tem formas de engajar que talvez o primeiro onda, né, computador, não era tão prático para o agro, né? Mas você veja o seguinte, nesse exemplo que você está dando, alguém fez aquela parte, né? Sim, exatamente. Alguém construiu aquela parte lá. Esse é o problema. Porque assim, é fácil a gente imaginar, porque vocês concordam comigo? No limite, eu vejo isso, no limite, as propriedades agrícolas, elas não vão ter ninguém lá. Eu enxergo isso. No futuro, não sei quanto, 30 anos, talvez, não sei. Mas não vai ter ninguém. Elas vão ser só máquinas autônomas, né? E as pessoas da fazenda vão estar na frente do computador, em algum lugar, provavelmente nos núcleos urbanos. Vai ser aquele joguinho da fazenda, antigamente, sabe? Não, você imagina o seguinte cenário. O que nós temos hoje, já no agro? Nós temos sensores espalhados em vários lugares, sensores de umidade, temperatura, sensores de eletrocondutividade, que é se eu consigo fazer uma inferência da adubação ou não, pragas, mapeamentos de pragas subterrâneas, né? Então você tem isso já existe. Esses sensores todos jogam para centrais, e hoje existem nas empresas aquelas centrais de segurança, tem 30, 40 pessoas, aquele monte de TV, e os caras pilotam, quebram o trator ali, mandam não sei o que lá, tá. Essas centrais vão desaparecer, porque não vai precisar dessas pessoas, vai ser tudo... Quer ver, por exemplo, o seguinte, vocês conhecem sensoriamento remoto por satélite. Sim. O sensoriamento remoto de satélite, ele pega ultravioleta e infravermelho. Sim. Além da imagem no espectro visual do olho humano. Significa o quê? Que aquela imagem, não adianta ser gerada aquela imagem, porque o olho humano não vai ser capaz de ver aquilo. Então já se parte de princípio que aquela imagem não vai ser gerada.
É só o dado. É só o dado, aquele monte de byte lá e tal, que a IA vai tentar achar um padrão em cima daquilo ali e tal. Então nós vamos evoluir para esses cenários. Mas tudo isso precisa ser construído. Tudo isso tem que ser construído. Alguém tem que fazer isso. Não é assim que vai ter um negócio que vai aparecer do nada. Né? E você comentou desse negócio das tecnologias na fazenda lá, mas ainda assim hoje, né? A coleta desse dado depende de uma conectividade, porque os dados são extraídos de uma forma muito grossa. Esse dado ele não vem mastigado, né? Eu acho que o próximo passo, pelo que a gente tem falado com o mercado, que eu tenho falado com o mercado, é assim, o Edge Computing processar isso na borda, na ponta, fazer esse trabalho, extrair os dados necessários, e esses dados mais leves vão ser transportados para uma base, e aí essa inteligência artificial vai processar esse dado na central ainda, né? O que você está dizendo que no futuro, por exemplo, que a gente falou é o seguinte, é o dado ser processado na borda, já tomar a decisão, já efetivar, né? E resolver o problema na ponta, né? Não, aí tem uma discussão grande, né? Porque é uma corrida que tem Sim. entre hardware, capacidade de processamento de microprocessamento, ou seja, as unidades de processamento periférico. A gente começou com aqueles Arduinos, ESP32, Raspberry Pi, são aqueles computadores cada vez menores que ter capacidade de processamento, e eu posso deixar isso na ponta, né, como você fala, na borda, e ele já fazer uma parte do serviço. Sim. Hoje já tem LLMs pequenos que você consegue embarcar nesses dispositivos e eles fazem uma parte do serviço lá. Por quê? Porque você não tem muita conectividade. Agora, se a conectividade avançar, talvez isso aqui perca sentido, porque ainda que seja barato uma unidade daquela, se você faz 200 unidades daquela, já não compensa. Né? Você pega, qual que é o problema do IoT no campo? São dois problemas, que é a conectividade e a energia. Como é que você energiza aquele aparelho lá? Tem energia solar, tem uma série de coisas. Eu, inclusive, sou sócio de uma empresa de IoT industrial. Legal. Que tem muita solução para o agro também. EBBX. Passou por aqui. Exato. Vai lá. Muito bem. Fernando? Não, passou o responsável pela área comercial do agro. Do agro. Eu vou pegar o nome dele aqui. Eu vou pegar o nome dele aqui. Caramba, não é o nome dele mesmo. Mas, bom, sei lá. Bom, Gleber Teixeira. Gleber Teixeira. Mas então o que acontece? Nós temos duas coisas, né? A primeira questão é o seguinte: tem coisas que não vão mudar. Não vai mudar. Sol não vai mudar. Chuva não vai mudar. Solo não vai mudar. Não tem jeito. Você vai ter que ter um solo, você vai jogar semente, seja lá do que for aquilo ali, que pega o quê? Carbono, faz fotossíntese, faz comida de diferentes gostos. De alguma forma. Diferentes gostos. Um bicho come aquilo, você come o bicho. Né? Isso não vai mudar. Não vai mudar. Talvez mude os cultivares, né? A genética daquelas sementes, vai mudar talvez os defensivos, os insumos, as máquinas que vão lá, mas essas coisas não vão mudar. Nós vamos sempre ter as fazendas fazendo esse tipo de coisa daí e tal. Agora, tem duas infraestruturas que não vão mudar também. Uma é a conectividade. A energia até consegue dar um jeito, a energia. Por quê? Com o solar, se avançarem as baterias, alguma coisa, hoje você consegue fazer motores de baixo consumo, né? Principalmente os motores com neodímio, né? Esses motores mais uso de lâmpadas de LED, tá? Então você tem coisas que consomem menos. Talvez a energia a gente encontre a solução para a energia. A conectividade não. Conectividade é um problema. E a outra é a estrada, né? Porque tem que pegar a comida, tirar de lá, botar num caminhão e levar para o centro. Não tem como, não vai ser. Não tem jeito. Só o dia que inventarem o teletransporte, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas está muito longe ainda. Não tem. Então, significa, qual que é o nome disso? Infraestrutura. Então, isso daí é uma questão de política pública. Você vê o seguinte, você vê o que a China está fazendo. O que a China faz? Ela investe em infraestrutura. Ela bota estrada em tudo quanto é lugar e bota internet em tudo quanto é lugar. Isso que a gente tinha que botar na cabeça. Nós precisamos de duas coisas por agro. Duas. Conectividade e estrada. Ou trem, o seu transporte de carga, né? Qualquer tipo de logística. Qualquer tipo de logística ali. Se tiver isso, né? O resto você espeta as coisas lá e faz, entendeu? Mas isso não tem jeito. Vai ter que ter. A gente tem que ter uma política de longo prazo, de médio prazo e longo prazo, para você ter a logística e você ter a conectividade. Esse negócio. Aí, você tendo conectividade e tendo logística, o papel da computação de borda, aí vai ficar meio. Talvez ela fique um pouco cara, se você for pensar em escala. Vai ficar caro, né? Porque a conectividade vai resolver, você vai botar uma central só. Uma central só vai processar aquilo ali e tal. E você vai ter devices muito pequenos mesmo. Eu acho que, se eu tiver que dar um chute, eu acho que nós vamos evoluir para isso. Legal. Não só no agro, em tudo. Esse seu computador não vai ser quase nada, vai ser tudo central. O celular da gente vai ser uma folhinha de nada, você vai acessar teu celular remoto. Todas essas coisas vão ser remotas, né?
E já tem muita coisa, né, remota. A maioria então, hoje já, esse computador não tem nem hard, não tem HD, mas... Então, você vê, é aquela coisa que você sabe que, pô, você cai, perdi a internet, ou sem internet e tal, porque ela não é ubíqua, né? Tá em todos os lugares e com alta qualidade, mas a gente vai superar isso daí, né? Então, então é assim que eu vejo essa questão da computação de borda no campo. É super interessante essa visão sua, porque a gente viu vários processos dentro do agro que existe uma passagem de bastão, né? E essa computação de borda, ela é uma passagem de bastão até que essa conectividade seja preparada, né? Então... Não, tem umas questões nessa aí que é o seguinte, você tem os hubs, porque é o seguinte, você tem qual é a situação? Você tem sensores, você nunca espeta um sensor direto na nuvem. Esse sensor joga para um hub e esse hub joga para a nuvem. Sim. Né? Então já facilita. E você pode ter hub dentro do trator, por exemplo. Dentro das máquinas. E essa máquina tem bateria, ela já tem mais condição de manter, né? De manter aquilo ali e tal. Então isso já existe coisas desse tipo, que você aproveita principalmente esses implementos maiores, né? Esses equipamentos maiores e tal, que ele pode funcionar como hub. Então acho que tem soluções desse tipo aí também. Que já podem acelerar esse processo, né? Não, muito bom. E você estava falando um negócio que você falando, eu me lembrei de um livro chamado Mesmo de Sempre, que é assim, como você falou, frases emblemáticas, que é como assim, o que não vai mudar na agricultura solo, chuva, sol, estrada. Sol, estrada, exatamente. Então, independente de qualquer coisa, a gente sempre vai ter que lidar com essas coisas, né? Então, por exemplo, a feira agropecuária não vai acabar. Não. Tem coisas que não vão. Eu gosto de falar essas coisas porque é importante a gente entender o que não vai mudar. O pessoal vai continuar indo em restaurante. Né? O pessoal vai viajar, porque não vai botar um óculos e não vai acontecer isso daí. E vai ter que pegar o aeroporto, vai passar perrengue no aeroporto, vai pro hotel. Então essas coisas não vão mudar. E na agropecuária, essas coisas... Vai ter gado, não adianta, vai ter boi no pasto. Vai ter pasto, vai ter boi. Né? Agora um monte de drone voando, não sei o que. Talvez não sejam nem drones mais. Quando a resolução dos satélites aumentasse, talvez eu nem precise mais dos drones. Né? É uma coisa passageira. Então, não sei, acho que vai ter situações e situações, né? Mas isso tem coisa que não muda mesmo. E uma coisa que eu quero explorar, você quer fazer uma coisa? Não, eu ia falar, bom, eu acho que esse já acontece lá na fazenda da minha família, na Irlanda, eles já têm robôs fazendo ordenha. Meu irmão ainda consegue fazer trabalho manual lá no campo, porque para você deixar tudo automático não dá ainda, porque ainda é muito caro. Mas aqui um dos grandes desafios para... adotar esse modelo, né, de robôs fazendo tudo, acho que é o custo de capital, né, que é ainda muito caro. E esse acho também um outro desafio que o governo tem que resolver, o custo de capital, né, juros altos, e esse é um impedimento para investir em infraestrutura que talvez na Europa, Estados Unidos, eles não têm esse problema, né, de ter o CAPEX, né, de você ter robôs, sensores, tudo isso no campo tá bom para o grande produtor, mas a média e pequeno tá muito longe disso, porque ele não tem o capital, né, para fazer isso. Eu vejo dois movimentos, isso não só no agro, mas em todas as áreas. Uma coisa é inteligência artificial, outra coisa é robótica, né, que são coisas diferentes. E a robótica tem um hardware lá. Sim. E quebra, gasta, você tem que repor, tem chama engrenagem, não sei o quê. Né? Não, é uma máquina, e ela, né? Então isso realmente, quando eu vejo aqueles filmes lá da Skynet, né, do Schwarzenegger, você imagina aqueles robôs sendo mantidos sem humanos, né? E quando você fala o seguinte, aquela peça de reposição veio lá de Carajás, que está tirando minério de ferro. Você imagina você ter toda a cadeia produtiva do minério de ferro, botar num navio para fazer o transatlântico, atravessar os oceanos e não quebrar e não dar pau no software, cara, né? Então a gente está muito longe disso daí, né? Então eu concordo com você, a gente realmente tem. E por isso que é um desafio para os pequenos. E é um desafio não muito estimulante, eu diria, sabe? Porque quem tem volume vai andar mais rápido. Sim. Quem tem volume vai andar mais rápido, porque vai conseguir fazer esse tipo de coisa e ter grande escala, né? Então vai ser e esse é um desafio. Eu vejo no futuro, se você imaginar, pega a situação da Europa, por exemplo.
A Europa ela tem agricultura, pequena agricultura, produtos artesanais, é uma tradição altamente subsidiada, a gente sabe disso, né? Mantido com... Né? Mas os jovens não querem mais ficar. Os jovens não querem ficar. E querem ir para a cidade, querem não sei o quê. Então isso é um problema. A gente vê essa coisa, a população envelhecendo, né? Poucos filhos, os filhos não querem. Então eu não sei se isso vai se manter. Quer dizer, é difícil, mas quando você junta um pauzinho com o outro, tal, e aponta para o futuro, eu não vejo muito futuro, não. É mais difícil mesmo. Um ponto que eu queria trazer para você, que é uma pergunta que eu sempre me faço, Maurício, dado que a gente falou sobre LLM, com os especialistas que precisam treinar essas LLMs, que não é fácil, não é simples treinar essas LLMs, todo mundo acha que é simples, mas esses agentes especialistas, eles levam tempo para ficarem bons, né? Você enxerga que esses agentes vão se transformar, igual existe na China, esses mini apps, e vão se consolidar dentro de uma única plataforma para atender o agronegócio? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, é assim, vamos separar um pouquinho as coisas. Nós temos os modelos de linguagem. Sim. Né? Esses modelos de linguagem, você não vai ter um modelo de linguagem para o agro, não acredito que isso vai acontecer. Não vai ser um modelo único. Não, você vai ter um modelo de linguagem que ele vai funcionar para... E olha só, o agro, ele tem uma coisa que outras áreas não têm, que é uma área da inteligência artificial chamada visão computacional. Que não é LLM, é outra coisa. A visão computacional, ela é vital para o agro, vital. Porque, se, por exemplo, como é que você vai fazer reconhecimento de patologia de planta, de cultivares, com visão computacional? Daninhas, né? Você tem até tonalidade de verde, coisas desse tipo. Folha assim, larga, folha estreita. Um monte de coisa que você consegue fazer com visão computacional. Por exemplo, eu tenho um projeto dos nossos alunos lá no Intel que eles estão fazendo detecção, quando passa aquela distribuidora da silagem no coxo do confinamento, ela tem uma câmera lá, e ela vai passando, ela pega a retina de cada boi. E pela característica da resposta do infravermelho que vai para a retina, ele sabe se está com febre ou não, aquele bicho lá. Né? E aí começa a identificar padrões, inclusive padrões de traço de vascular da retina, e aquilo é a identificação do animal, porque é único esse padrão. Então você não vai precisar de brinco. Entendeu? São uns negócios muito malucos, né? Porque cada animal tem o seu padrão vascular. Então, assim, isso é visão computacional. Isso é uma área da inteligência artificial que vai gerar dado, que não é o LLM, é modelo de linguagem. Sim. Né? Então é o seguinte, claro que visão computacional também, você tem os frameworks de visão computacional genéricos. Né? O problema, o desafio é como que nós customizamos essas ferramentas, no caso LLM ou os modelos de visão computacional, como é que a gente customiza para determinados casos de uso. Né? O problema são os casos de uso. Por quê? Porque o caso de uso começa com a dor, com o tamanho da dor. Né? E o tamanho da dor, quem é que sabe? Não é o cara da tecnologia, é o cara que está ali, que está com a bota suja ali, que sabe o problema. Né? Então, por exemplo, o cara vai lá, eu vou fazer irrigação daquele talhão, o cara passa a botina assim no chão, né? E vê se está seco, se não está, não sei o quê. Claro que não vai ser assim, né? Mas vai ter um tempo que o cara... Quem é que vai dizer se aquele sinal que está pegando de umidade naquela determinada região... Porque se for, por exemplo, serra, se for planalto, se for... Cada uma coisa é diferente. O tipo de solo, tudo isso é diferente. Então, precisa dos especialistas para criar os casos... Não é tanto treinar o modelo, mas criar os casos de uso... E saber usar essas ferramentas. É como se você abrisse uma caixa de ferramentas, tem um monte de ferramenta lá, eles não vão fazer as ferramentas, mas eles vão usar as ferramentas para construir o móvel. Né? Então é isso daí. Porque as ferramentas vão ser construídas pelas Big Techs. Quer dizer, você tem 10 players que vão dominar as ferramentas. Né? A China aí também estava mexendo um pouco nisso aí e tal. Mas vamos dizer, há 20 players que vão dominar a produção das ferramentas. Que vão ter o arsenal de apps que vão... Não é nem de apps ainda, né? De ferramentas mesmo. Os apps são esses meios. Esses caras, eu já até dei um nome para esses caras aqui do meio. São os builders. Legal. Tá? Porque você quer ver o seguinte... quanto você gasta com inteligência artificial por mês? Você... Eu gasto $20. $20. E você? Quanto você gasta? $20. Você tem Netflix?
Tem inteligência artificial lá? Tem. Você paga por isso? Não. Claro que paga. Você não paga todo mês? Paga muito barato, né? Porque eu uso pouco, né? Tudo bem, mas você... Não, mas tá pago lá. Tá pago. Pior que tem, você paga e não usa. Né? Paga e não usa, é verdade. Você tem Alexa? Tem. Quanto você paga? Não, acho que não sei se tem. Tem IA, não tem IA lá na Alexa? Tem IA. Quanto você paga? Eu tenho o Amazon Prime, acho que deve estar lá. Prime, Não, tá no equipamento, você pagou à vista. É pior ainda, não é nem por mês, você pagou antes. Quando você comprou aquele equipamento, você já pagou aquilo. Entendi. Então você gasta muito mais que os $20 por mês, muito mais, só que você não sabe. Por quê? Porque existe uma IA que a gente chama de IA invisível, aquela IA que você está usando, você nem está percebendo que você está usando. Porque IA não é ChatGPT, não é assistente pessoal. IA, ela está se espalhando em todos os softwares, todas as aplicações. Você já viu que quando você entra num software, tem um botãozinho, que tem uma estrelinha lá, você clica naquele botão e acontece alguma coisa assim? Faz um resumo, faz não sei o quê, e usa umas estrelinhas para simbolizar que tem uma IA lá dentro, né? São os botões, eu chamo isso de botões mágicos, né? Então, esses botões mágicos estão aparecendo em todos os aplicativos. E tem coisas que não tem nem botão mágico, você simplesmente não vê. Essa IA são os builders que vão fazer. Entendi. Não é o assistente pessoal. Não é porque você sabe fazer um prompt de ChatGPT. É uma coisa que você vai pegar o seu celular, tirar uma foto, como já tem, e diz que praga é aquela. Né? É uma IA que está fazendo isso. Mas né, alguém fez isso aí, algum builder fez isso daí. Então, você tem os clickers, que são os que apertam o botãozinho, você tem os builders, que são os que fizeram os botõezinhos. Né? Então nós vamos ver o mundo profissional se dividir nessas duas categorias, né? Dos builders e os usuários, né? Então nós nunca tivemos diante de tanta oportunidade para builder, porque isso são micro nichos. Vai ter que fazer toda essa tradução que você falou, que a gente fez do café, papel pro digital. Café é diferente da cana, que é diferente do feijão, que é diferente do eucalipto, que é diferente do boi de leite, que é diferente da vaca de leite, que é diferente do gado de corte, que é diferente da avicultura, da suinocultura. Suinocultura depende do tipo, extensivo, intensivo, não sei o quê, Então são micronichos. E você acha que esses builders são as startups que estão hoje no mercado? É um deles. Muitas vão morrer, outras vão sobreviver e tal. O que vai diferenciar uma startup da outra não é tanto a tecnologia que ela emprega, é a sensibilidade de escolher a dor correta. Porque no agro está cheio de dores, né? Então você tem que saber qual é uma que mexe ponteiro, né? Qual é uma que realmente urgente. Mexe ponteiro. Que gera margem. Que gera margem, que faz isso daí, tal. Então, assim, esse é um problema hoje das startups de IA. O pessoal se apaixona demais pela solução e pouco pelo problema. Sim. Né? E as universidades, por exemplo, eles têm que também entrar nesse espaço de builder, né? Não adianta só ensinar ou treinar pessoas que são bons na parte agronômica, mas tem que ter esses caras também têm uma parte treinada para ser builders, para preparar esse conhecimento. Olha, né? eu brinco com as pessoas que eu acho que eu tenho um dom, né? Que eu tenho uma bola de cristal, né? Porque para mim as coisas são tão claras que vai acontecer, é tão cristalino, assim. Eu tenho um amigo meu que ele até fala, Maurício, realmente você tem o único problema da sua bola de cristal é que ela não diz quando vai ser. E para você calcular valor presente, faz uma diferença. Se é 3 anos, se são 10 anos, faz muita diferença, né? Fala, bom, tudo bem, aí já não sei, mas que vai acontecer, vai. Então eu vejo, no caso das faculdades, 2 problemas gigantescos. Quer dizer, vários, eu posso discutir vários aqui, mas os 2 principais são o seguinte. O primeiro é o seguinte, se você quer formar builder, e eu acho que as escolas deveriam se preocupar com isso, em formar builders, porque não é o pessoal da ciência da computação, da engenharia. Esse pessoal da área da computação é o que vai fazer os frameworks, os ambientes para que os builders trabalhem. Né? O builder tem que ser da área. Sim. Tem que ser primeiro que a gente nunca teria condição de formar nos cursos de computação pessoal suficiente em todas as áreas. Você imagina você fazer um sistema na medicina para análise de raio-x. Né? Não tem que ser médico, não tem jeito. O cara, até você explicar para um cara que não é da área como é que funciona, tal. Né? Então eu acho e isso significa o quê? Você trazer temas de computação para a área. E eu sou um fã do código. Tem uma discussão grande desse negócio de no-code, que você vai arrastar tal. Eu não gosto dessas coisas. Não é que eu não gosto, não é assim que eu não gosto. É miojo. Entendeu? É bom, você faz um negócio, você até, né?
come legal, tal, mas não é um restaurante, entendeu? Você vai chegar até um certo ponto, né? É fast food, hambúrguer. Então, você vai... Para aumentar a adoção pode ser importante nesse momento. Mas para fazer coisa transformadora mesmo, tem que pôr a mão no código. Tem que pôr a mão no código. Então as faculdades deveriam... Então eu acho esse primeiro problema. O problema é que não tem professor capaz de fazer isso. Porque quantos professores sabem codar? Né? Eu quando vi, outro dia eu estava conversando com um rapaz, último ano de agronomia, ele fazendo lá um aplicativo lá de agro para conversar com vendedores, para dar... Você tem toda aquela indústria de defensivos, né, de suplementos e tal, e aqui o pessoal que faz a venda precisa ter um apoio técnico, né? Então você tem lá o pessoal técnico que então fazendo um aplicativo, não sei o quê. Pô, eu vibrando com o rapaz, porque ele é agrônomo, entendeu? E ele está aprendendo Python. E ele codando. Ele codando. Legal. Né? Esse é o builder, cara, né? Então, assim, as escolas têm que acordar para essa questão. Esse é o problema 1. O problema 2 é o seguinte: se o meu raciocínio, se a minha bola de cristal está correta, gente, e está correta, que é o seguinte, vocês não acham que vai ter IA para tudo quanto é lado? Vai ter IA, não tem jeito, né? Não é? Muito bem. E se eu sou um agrônomo, ou se eu sou um veterinário, vamos dizer que eu seja um agrônomo. Hoje um agrônomo que trabalha com café não trabalha com eucalipto. Quer dizer, até tem os fundamentos, não sei o que, tal, mas ele não vai, ele se especializou naquilo lá. Né? Que é um cara que faz, um veterinário que trabalha com cavalo não vai trabalhar com cão e gato. Né? Eu trabalhava com bovino. Né? Na minha casa tem um cachorro, eu só sei vacinar. O resto leva no veterinário mesmo, porque eu não sei fazer isso daí. Agora, se eu pedir para descornar um bicho, fazer uma castração, isso eu faço, sem problema. Até cesariana, no passo, fiz bastante. Né? Mas, então o que acontece? Nós vamos evoluir para uma geração de profissionais mais generalistas. Por quê? Porque eles vão ter as IAs que os builders fizeram apoiando eles. Né? Então como é que tem que ser o currículo da faculdade para eu formar um agrônomo mais generalista? Então, o que acontece? A gente vai ter que dar vários passos para trás e formar fundamentos de fisiologia animal, de patologia, sabe? Na mesma coisa da veterinária, quer dizer, a gente vai ter que formar, ter aquela base muito sólida para que ele possa andar horizontalmente apoiado por IA. Sim. E a gente tem uma cultura universitária que é de formação de especialista, né? Não de formação de generalista. Isso é uma ruptura de paradigma muito grande. Mas o mercado do futuro é do generalista, não é do especialista, para o não builder, né? O especialista é o builder. Os caras que foram especializados numa coisa são os que vão fazer os botões. Que precisa hoje, né? Esses builders especialistas. Vai precisar durante um bom tempo. Isso. Bom tempo, porque você cada vez mais, né? Cada vez mais coisinhas. Você vai querer o generalista é depois desse fase de builder, não vai ser organizado esse processo. Não vai ser se faz isso primeiro. Vai ser meio assim, né? Vai vai dar outro, vai outro. Vai ser descasado. Vai ser descasado. Mas... E nesses descasamentos que estão os valores para ser capturado, né? É ali que você vai capturar o valor e conseguir fazer bom negócio nisso daí. Então, o que eu acho? As faculdades não estão preparadas para romper o paradigma. Porque você pega o seguinte, quando você forma uma pessoa para trabalhar no agro, ela tem que entender de muitas outras, até de sociologia, de várias coisas além da própria questão. Então a gente tem uma oportunidade, eu acho uma oportunidade de repensar a formação dos profissionais para eles serem mais generalistas. Economia internacional, cadeias de suprimento, são coisas que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Porque ela não tem nem ideia do que é isso. Porque a educação não leva para isso. Não leva para isso. Então eu acho que a gente tem essa questão que as faculdades deveriam pensar em dois tipos de formação. Formação de builders, que talvez seja na pós-graduação, não sei, aqueles que vão ter especializados que vão ajudar, mas a massa de pessoas que vão trabalhar, elas têm que ser mais generalistas. E isso é meio um paradigma difícil da universidade de romper. É difícil. E isso traz para a gente que os agrônomos que nós temos hoje no mercado formados, eles são especialistas e vão ser substituídos em algum momento, né? Por essa. Não, eu acho assim, que eu acho difícil a gente falar em substituição, eu não acredito muito nisso daí, não. Porque o que acontece é o seguinte, a minha visão, eu tenho mixed feelings, né, que eu falo em relação ao emprego. A minha bola de cristal tá meio nebulosa com relação ao mercado, se a gente vai ter desemprego em massa, se não vai ter. Às vezes eu acho uma coisa, às vezes eu acho outra. Ultimamente, se você pegar os podcasts, alguma entrevista que eu dei há 6 meses atrás, talvez fosse diferente. Mas hoje, assim, o que eu tenho pensado é o seguinte: a densidade das coisas aumenta conforme os séculos passam. Então, se você olhar uma cozinha
de 100 anos atrás, se você olhar uma cozinha de hoje, elas continuam fazendo a mesma coisa, continuam fazendo comida, mas a densidade, a quantidade de máquinas, a sofisticação É o dos mesmo objetivo, processos, mas... né, tá muito maior. Então, nas empresas, você fala assim, eu tenho lá 20 empregados na minha empresa que fazem determinada atividade. Eu vou botar um robô, ficar com 5 e mandar 15 embora. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer. Primeiro, você imagina o seguinte, vou capacitar o pessoal, tem muita gente que acredita nisso, está até fazendo isso daí. Vou ensinar todo mundo a achar ChatGPT. Aí você vai falar porque eu estou falando, aprendam tecnologia porque eu vou mandar 2 terços, 3 quartos e vou mandar embora. Olha que motivação. Né? Então, eu acho que, primeiro que é difícil você conseguir organizar um processo desse, mas eu acho o seguinte, que você vai querer manter os 20 e botar mais valor no teu produto ou no teu serviço. Ou para vencer a concorrência ou para cobrar mais. E multiplica a eficiência daquela funcionária. Então, com essa tecnologia, ele consegue produzir mais. Agora, se você imaginar que isso vai acontecer em todo mundo, significa o quê? Que os produtos, as coisas que nós vamos usar, a tecnologia que vamos usar, nós vamos continuar fazendo uma coisa, só que muito mais denso, muito mais coisa. Né? Eu acho que num prazo X, os podcasts, com todo respeito, não vão ser vocês que vão estar aqui, entendeu? Vai ter um bot lá, talvez esteja um entrevistado falando, mas quem vai fazer a entrevista talvez não seja. Né? E talvez você pilote 30. A IA que vai te entrevistar no futuro. A IA que vai me entrevistar, mas você que programou a IA. A IA é sua. Aí você tem 20 podcasts em vez de um hoje. Em vez de ter um. Você divide em 20. Por quê? Porque a linha editorial, a seleção dos convidados, tudo. Você vai até usar a IA para te ajudar nisso, mas isso aqui vai ser continuado. Você vai poder fazer mais. Porque é que eu falo que são os augmented, né? Então eu acho o seguinte, que todos esses avanços da IA, e aí para responder essa pergunta que os agrônomos vão deixar de dizer, não, eles vão ser muito mais eficientes, vão ser muito mais potentes. Agora, se ele for mais generalista, você vai contratar um só e ele vai dar conta de tudo. Porque ele vai ter os agentes. Porque ele vai ter os agentes para apoiar ele. Talvez ele não seja, às vezes ele é mais especializado em nutrição, mas não é especialista em patologia, entendeu? E aí não tem problema, ele vai conseguir se virar muito bem. Se você vê, a maioria dos produtores hoje, eles não tem agrônomo. Então, você vai poder atender o mercado hoje que não existe. Não é que você está tirando o agrônomo, porque... Eu acho que isso vai acontecer, por exemplo, você imagina na medicina, por exemplo, na medicina. Você já fez alguma consulta por telemedicina? Não. Já viu como é que é, né? Então, o cara não examina você, não dá, só uma conversa ali e tal. Isso aí tá muito fácil de ser substituído, né? Então eu acho que essas coisas vão chegar. É claro que a gente vai ter nós vamos ter um movimento da corporação que vai resistir, né? Sem dúvida. Então vai ter uma questão tal e uma questão de legal, regulatória, porque se eu faço um agente para substituir um agrônomo, né? Se aquilo dá errado, entendeu? Como é que ficam as implicações disso? Quem responde por aquilo? Pensa bem no caso de medicina, um erro médico feito por um agente. Então eu acho que a gente vai ter que entender como lidar com isso daí. Mas eu acho que, ainda que seja possível que isso aconteça, o agrônomo ele vai fazer coisas muito mais sofisticadas. Ele vai conseguir fazer com que aquele produtor acertar, fazer mais, render mais. Outro dia eu vi uma estatística falando que a produtividade artesanal no Brasil, assim, nas propriedades em geral, ela é 1/5 do que ela poderia ser. 1/5. Quer dizer, você tem muita margem. É claro que outro dia eu vi um cara falando, não, mas peraí, antes de a gente tem que botar calcário, tem que, sabe, tem muita coisa antes disso daí. Só que não é bem assim, né? É meio paralelo essas coisas daí, né? Eu acho que... Na verdade, acho que a IA tem um papel, falando com você, logicamente, Maurício, que é especialista que está no board da Intel, que é uma escola que está na vanguarda, né, da educação agora, a gente vai usar a IA para tentar, vamos dizer assim, democratizar o acesso à educação, né, para quem quer, na verdade, né, de uma forma, vamos dizer assim, homogênea, né, porque a gente nunca teve tanta informação disponível no mercado, tanto conteúdo disponível gratuito para quem quer aprender, do jeito que a gente tem hoje, né? E com, vamos dizer assim, com respostas imediatas, né? Que você pode contrapor ali na inteligência artificial e ver se realmente aquilo faz sentido, né? Sim, mas eu vejo transformações gigantes em todas as áreas, mas eu volto para o problema do híbrido, do profissional híbrido, porque a educação não adianta você fazer um chatbot inteligente que responde sobre a área e explica tudo, tá bom, mas isso entra onde?
Isso tem uma disciplina, ele é um porta disciplina, tem um projeto associado, não tem um projeto associado, isso é no primeiro ano, a veracidade daquilo, né? Não, digamos, ainda que seja verdadeiro tudo. Tá. Porque, pega o seguinte, você concorda comigo que a informação está na internet há muito tempo? Sim. Né? Você teoricamente não precisaria fazer faculdade. Você poderia pegar, aprender direito, aprender engenharia, aprender medicina, tudo você consegue essa informação. Por que as pessoas não fazem isso? Por que isso não acontece? Não acontece por 2 motivos. Primeiro que tem uma questão de método. O Intel, por exemplo, é um exemplo. Nós, na faculdade onde eu trabalho, nós criamos para quê? Para engajar o aluno. Porque o problema hoje é engajamento. Né? Por que não vão acabar os congressos, as aulas presenciais, principalmente na educação básica? Por causa de engajamento. Por que o presencial? Qual a vantagem do presencial hoje? É que o cara vai parar de fazer as outras coisas. Se você está na sua casa, está com o computador ligado, Alt-Tab, né? E vai embora, né? Netflix. Você não consegue, você não resiste, cara. E o celular, tal. Agora você está na sala de aula já, né? Isso aqui, tá. Então é o engajamento. Então, o simples fato da IA existir, ela não vai resolver esse problema. Então, vai avançar mais quem criar métodos usando a IA. E aí usar a IA dentro de um processo. Eu estou montando um curso, até comentei, não sei se comentei com você, comentei que eu estou montando um curso de Python, que é de programação, com vídeos de 1 minuto. Que é o tempo que eu sei que eu consigo prender a atenção de uma pessoa. 1 minuto. Né? É muito rápido. É muito rápido, mas se fizer mais do que isso, quer dizer, no máximo 2 minutos. E aí o aluno, ele assiste aquele vídeo e tem um exercício, ele aperta o botão, tem que fazer o exercício. Ele tem que fazer, senão ele não consegue, ele até pode seguir, mas ele não consegue fazer o seguinte. Então não é uma playlist que você toca, ou um bot que você conversa. Ele tem até o bot para você conversar, para você tirar dúvida. Se você não entendeu aquele negócio, primeiro que os vídeos são todos gerados por IA. Todos os não é você. Não, eu não tenho. Tem eu que apareço em alguns, mas eu também não sou eu. Né? É um avatar feito com a minha imagem. Aparece eu falando, tal, mas não sou eu. Né? E depois tem uma professora que é um avatar, é perfeito, cara. Perfeito. Eu uso uma ferramenta lá muito boa e com grandes vantagens, né, para você gravar isso aí, porque você imagina, você grava um vídeo, você gravou sua aula, tá legal, tá no dia seguinte, você fala, tá errado aqui. Aí você cortou o cabelo, você não sei o quê. Não dá, caramba, né? E com o avatar, não. E a iluminação é perfeita, o áudio é perfeito, você não precisa, né? Você só escreve o conteúdo, o prompt e ela gera o vídeo. Então eu montei todo esse negócio, o aluno assiste a aula, ficou com dúvida, clica o botãozinho, aparece o bot, conversa com o bot para tirar dele. Já sabe que você tá naquela aula, já sabe que você já passou daquelas outras aulas, já sabe algumas coisas de você e você vai fazer as dúvidas, então interage com você. Então você entende que não é o bot pelo bot. Porque bot existe um monte de educação. Você é o builder. Eu sou um builder. Eu sou um formador de builders. Você é um formador de builder, pô. Não, mas você é o builder de construir esse curso, né? Que é uma dos exemplos que você está dando aqui agora, é um dos exemplos que a gente pode fazer para formar os builders do agro, né? E essa iniciativa que eu faço, como eu faço esse curso, tem um código de programação lá e eu boto aquele código open source. Qualquer um que quiser ver como eu fiz, o curso é de graça e o acesso aos códigos é de graça, porque a minha missão é essa, a minha missão é de incentivar as pessoas a serem builders. Onde que as pessoas acessam isso? Eu posso passar depois. Eu passo pra gente que a gente coloca no link para o pessoal divulgar. solvertank.tech/solveredu. Em Solveredu eu tenho 7 aplicativos de educação, todos diferentes tipos de aplicação, e lá são todos gratuitos, todos open source e todos com acesso ao código-fonte, para que as pessoas se motivem a serem builders. Legal. Muito bom, muito legal. Bom saber para a gente tentar transformar isso para o agro, né? De forma que as pessoas possam ser esses builders. A pessoa ali faz lá um aplicativo, eu subo na plataforma lá, aplicativo, eu vejo por um builder ali e tal, né? Eu acho que a grande revolução que a gente vai enxergar no agronegócio é esse conhecimento fluido, né, passando de geração para geração através do agente, né? Porque no passado a informação ela vinha aonde? Em manuscrito, né? Como que passava, né? Os sumérios tinham escrita cuneiforme em plaquinhas de argila. Plaquinhas de argila. Então, quando você começou a falar no começo do programa sobre como foi passada as informações, para mim veio muito claro isso, né? A gente leu uma história estática até agora, né? E essa história estática, ela colocada dentro de um agente,
ela não vira mais... Está perenizada, né? Está perenizada. Agora, é importante entender essa lógica do builder, que o cara tem que ser da área. Porque você vê o seguinte, eu trabalhei muitos anos indo em propriedade rural, né? E eu lembro que eu sei que parece esquisito. Quem vai em propriedade rural sabe o que eu vou falar. Eu gosto de cheiro de silagem, né? Eu gosto de cheiro de silagem. Tem gente que não gosta, que acha fedida. Eu adoro aquele cheiro, né? E sinto falta, às vezes. Né? Quando você vai no confinamento, então... aquele cheiro lá, eu acho gostoso isso aí. Bom, né? É bom. Agora... Só entende isso quem sabe o que é isso. Você entende o que eu quero dizer? Assim, tem coisas que não adianta. Se você não vive isso, não sabe essa experiência, não suja a bota, não tá lá, né? Então, eu já comecei... eu fazia cirurgia no campo, começava a chover no meio da cirurgia, cara. Você que é isso daí? Você tem que se virar, botar um lampião e tal, né? E quando uma pessoa que tem essa formação, conhece aquela realidade, aprende as ferramentas de programação, o que sai é maravilhoso. Nunca um programador vai conseguir fazer isso. Que nunca vai conseguir fazer. Porque ele não tem aquela sensibilidade de entender a dor, de entender o problema, de entender a situação. Serve para o agro, serve para qualquer área. Sim. Ô Maurício, a gente está chegando ao final, não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, eu acho que talvez, se você quiser falar um pouco do modelo do Intel, eu acho interessante, porque Intel é o Instituto de Tecnologia e Liderança, né? Aí já tem esse híbrido, né, de focado em tecnologia, mas também em parte de liderança é mais business e outras coisas que tentar fazer um híbrido de uma pessoa que sai de lá formada com parte de tecnologia e parte mais ampla, né? Acho que eu até posso falar dentro de um outro contexto, né? Então eu reforcei bastante a importância que profissionais do agro aprendam tecnologia para construir soluções específicas, né? Mas existe uma outra camada que sustenta esse pessoal, que é o pessoal que constrói a infraestrutura para esse pessoal fazer isso daí. Então, toda a área de tecnologia ela tem camadas, né? Sim. Se você pegar hoje, quando você vai falar de inteligência artificial, por exemplo, você tem lá embaixo, você tem NVIDIA, que é hardware. Se não fosse aquilo, não tinha. E aí vai nada, né? Vai subir os modelos, tal, assim por diante. Então, no mercado de trabalho tem essa coisa. Né? Então, você tem lá os que são os consumidores, os generalistas, que são os apertadores de botão, que são os Homer Simpson, né? Homer Simpson. São os augmented, são pessoas muito importantes. Usuário, né? Não, mas são pessoas muito importantes, são elas que vão carregar, fazer a coisa funcionar. Quando você fala aperta o botão, eu só lembro do Homer Simpson, só tinha o trabalho de apertar um botão. Aí você vai ter os builders, que são da área, em cada nicho fazendo esse negócio, só que tem uma outra camada de base, que é um outro tipo de profissional, que são os que vão construir a infraestruturas seguras, escaláveis, tal. E aí, é nessa camada que essa faculdade que eu tive a oportunidade de participar da formação, que é o Intel, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança, atua. Ela atua nessa camada, que é formar são cursos na área de computação, né, e curso de administração ADM Tech. É interessante que o nosso curso de administração, o primeiro ano, é junto com o curso da computação. Eles fazem junto, eles aprendem a programar, aprendem a fazer tudo junto com o pessoal. Tal. Essa camada vai construir os negócios que vão estruturar. Então, como é que a gente fez isso no Intel? A gente tinha o desafio de fazer um curso, não um curso de computação, mas um curso de líderes que fossem capazes de fazer a diferença em construir negócios sustentáveis nessa camada. Então a gente fez um currículo que envolve tecnologia, liderança e negócio. Tem essas três áreas. Né? E tanto que a carga horária é muito maior do que um curso tradicional de computação, um curso na faixa de 3.000 horas, o Intel é um curso de 4.000 horas, período integral, presencial. Então os alunos, e numa lógica que não tem disciplina. A gente conseguiu montar uma faculdade que não tem disciplina. Ela tem sprints de 10 semanas. Naquelas 10 semanas, os alunos desenvolvem uma solução para um cliente de verdade. Então aparece um cliente de verdade e fala, estou com este problema. Tá bom, então vocês têm 10 semanas para resolver esse problema. E eles vão lá, entrega a solução para o cliente. Aí depois começam 10 semanas, né? 4 por ano. 40 semanas, que é o calendário letivo. 4 anos, 16 projetos. Esse é o matriz dos alunos. É fácil explicar. 16 unidades curriculares, 16 projetos. Então, com essa metodologia, os alunos estão muito conectados com o mercado e fazendo soluções de verdade e com uma visão de negócio e uma visão de liderança. E vão atuar nessa camada que eu falei, que vai dar a sustentação para os builders. Os builders precisam dessa camada daí para poder
que vai facilitar o acesso à tecnologia hoje que vai ser construída por essa base. Exatamente, Porque é tipo um Lovable, na verdade. Não sei se você já viu o Lovable. Não, tem lá o Money, tem o N8N, Manos, Moneycall também tem outro. Agora, tem várias bases. Então, por exemplo, as pessoas que fizeram isso tem um tipo de formação essa que o Intel tem. De formar essas ferramentas. Você vê, eles não estão fazendo os LLMs, que são outras empresas. Então você tem N camadas, né? Tem mais profundo. Tem N camadas, né? Então é um tipo de formação. E também esse pessoal também no Intel tem condição perfeitamente de atuar mesmo lá embaixo mesmo, ali, lá na fábrica mesmo, e mexer nos modelos mesmo, fazer tudo. E principalmente essa parte de visão computacional, porque a parte de visão computacional ela não ficou tão popular quanto os LLMs. Né? E no caso do agro, a visão computacional faz muita diferença. Porque tem o hardware, né? E aí, quando tem um hardware, ele sempre fica um pouco mais difícil. Mas é uma coisa que vai avançar agora, porque tecnologia é sempre assim, né? Vai baratear, porque antes a gente não tinha capacidade de processar os dados. Então, o pessoal não enxergava valor no hardware. Agora, com a capacidade de processamento, o hardware ficou mais atrativo, vamos dizer assim, né? O investimento no hardware O investimento no hardware traz um resultado tangível, né? Tangibilizado, né? Então, acho que esse faz uma diferença. E só para a gente arrematar, aproveitando que você lê o futuro aqui... O que você acha que vai ser o agronegócio brasileiro daqui 10 anos com toda essa aparatecnologia? Existe distinção entre o agro brasileiro e o agro lá de fora? A gente está bem posicionado com relação à implementação de tecnologia? Como que você enxerga a gente nesse grande tabuleiro de xadrez? Você quer saber como eu vejo ou como eu gostaria de ver? Não, como você vê, porque como você gostaria, eu acho que é com desenvolvimento, com tecnologia, né? Não, como que você enxerga esse futuro? Vamos de trás para frente. Não, porque como eu gostaria de ver é o seguinte, o Brasil tem um desafio histórico, que é de gerar valor nos seus produtos agrícolas. Né? Enquanto ele ficar exportando commodity, né? É claro que se tiver lá muito demandas, a gente não sabe com essas questões geopolíticas, tarifas, como é que vai acomodar, mas assim, e só existe uma forma de ele gerar valor nos seus produtos agrícolas, com a agroindústria. Né? E a gente já dá semi-faturados, ou mesmo semi-manufaturados, ou até mais alimentos mais processados. Quanto mais processado for aquilo, você exportar aquilo já mais processado. Então, a gente deveria ter também uma política forte para a agroindústria. Para a agroindústria. O futuro do agro no Brasil está na agroindústria, né? Para poder para gerar divisa. Para gerar produtos de mais valor agregado e exportar produtos já processados. Né? Não faz sentido. Por exemplo, a gente exportar minério de ferro, caramba, né? É um negócio que não faz sentido. Devia exportar aço, né? Tal. E o Brasil exporta aço também, mas assim, exatamente. Então eu penso a mesma coisa com relação ao agro. E a tecnologia tem muito papel nisso daí. Né? Tem muito papel. Então, assim, como é que eu vejo? Eu não consigo ver muito isso, por quê? Porque a agroindústria e todas essas questões que nós falamos precisa de projetos de infraestrutura de longo prazo. Precisa de projetos e não só de infraestrutura, logística, e mesmo políticas de incentivo para que essas agroindústrias sejam instaladas. São investimentos muito altos, Sim. né? Então, esse é um projeto para 20 anos. Isso não é um projeto para um governo. E o Brasil tem esse problema, que o governo quer destruir o que 4 em 4 anos fez. Vai lá, muda de novo. Você é da direita, você é da esquerda. Quer dizer, esse negócio não dá certo. Se a gente não conseguir superar isso daí e começar a enxergar um pouco mais longo prazo, né? Porque 20 anos passa para todo mundo. Passa para quem faz e passa para quem não faz. E passa rápido. Né? Ficou claro, Maurício. Obrigado por estar com a gente. Obrigado pela sua visão. Obrigado pelo seu empreendedorismo dentro do agronegócio brasileiro. Acho que para mim foi uma aula aqui. Eu ia te pedir uma indicação de conteúdo, mas eu acho que você já passou o conteúdo que você propaga, mas agora eu não sei se você queira passar outros tipos de conteúdo que você consome, que é para a gente sempre propagar conhecimento, né? Acho que é super importante. Eu falo conteúdo porque antigamente a gente falava livro, né? Hoje não é mais livro só, hoje pode ser podcast. É engraçado que eu me penitencio, porque eu perdi o hábito de ler livro, viu? Eu realmente perdi. Eu lia mais livro. E hoje é tudo picado, tal, né?
Talvez eu devesse, eu não sei. Não sei se tem muita informação, né? Muito rápido. Eu vejo muito canal, né? E eu vejo, claro, como eu gosto de codar, eu vejo muito canal de programação, né? Isso que eu mais vejo hoje são conteúdos de programação. E não só para o agro, canais em geral. E uma curiosidade, você mencionou sua família de engenheiros, né? Como é que você acabou escolhendo indo para esse caminho de veterinário? É porque eu sempre gostei de bicho, né? Gostava muito de bicho, era criança, gostava de bicho e tal. Mas você era da cidade, você da não cidade era do campo, tal, né? Não tem nenhum fazendeiro, não tem nada. E eu que quis fazer veterinário e mexer com gado, especificamente com pecuária. Tá. Mas você lembra alguma experiência? Não era uma coisa... Não, eu era criança, eu gostava muito de mexer com bicho, e tinha um professor, eu gostava de desenhar também, tinha um professor de desenho, eu falei, eu queria mexer com bicho, queria fazer biologia, mas biologia eu só fico estudando, eu não quero ficar estudando, eu quero mexer com bicho e tal. Ela falou, então faz veterinária. Tá? Com 12 anos eu resolvi. Legal. E eu tenho eu gostei muito da minha escolha, até hoje onde eu volto sempre, tenho muitos amigos aí na universidade e tal, estou sempre em contato. Muito bom, perfeito. Maurício, obrigado, prazer conversar com você. Acho que para todo mundo que vai escutar esse podcast aqui foi bem esclarecedor, até pela visão de futuro do agente, do builder. Acho que para mim foi muito claro isso, a forma que a gente tem que atuar no ecossistema para produzir mais tecnologias que resolvam problemas reais, né, que vão lá na ponta do produtor, facilitar a vida dele. Agradeço pela sua visão, pela sua participação. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Pessoal, você que está aí até agora, siga a gente no Instagram, rural.com.vc, e no nosso canal no YouTube, rural.talks. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Kiran. Até.